Olá, meu nome é André, sou diretor na E. Castro Alves no município de Veracruz, diretoria de ensino regional de Marília, e falarei para vocês um pouco sobre os elementos necessários para a replicabilidade. Trata-se de uma introdução ao estudo e práticas de replicabilidade. Vamos então aos elementos dessa replicabilidade. O primeiro elemento é o objeto, é o quê? O que foi trabalhado? Qual foi o objeto tratado pelos diferentes atores do processo educacional da construção dos conhecimentos? O que está no nosso currículo paulista? Ele está nos conteúdos e nas habilidades que foram propostas a serem trabalhadas. Então, onde vamos encontrar isso? No guia de aprendizagem, nos planos de aula e no material São Paulo Faz Escola e outros materiais de apoio que você tenha utilizado para realizar aí o seu projeto, sua sequência didática, suas aulas. É muito importante, então, que o professor tenha coerência entre o seu plano de ensino, entre o guia de aprendizagem elaborado bimestralmente e os seus planos de aula. Tá? Você tendo isso muito bem estruturado, você tendo um tempo de planejamento, o sistematizar isso tudo depois fica muito mais fácil também, porque você vai fazendo recortes. Então eu já tenho de onde tirar o meu o que com facilidade, se eu planejei bem esses elementos também, subelementos que eu coloquei aqui no slide. Vamos para o próximo. O próximo elemento é o quando. É quando você realmente pensa o tempo dessa atividade. Você monta um cronograma da sua sequência didática do seu projeto. Onde o aluno encontra isso? Também no seu plano de aula, tá? Ou no seu plano de uma atividade diversificada dentro do currículo diversificado também, das atividades diversificadas. Importante, planejar em tempo e espaço o objeto de replicabilidade. Ao iniciar um bimestre, ao iniciar um ano, é muito importante que o professor tenha clareza da sua turma, daquilo que vai ser trabalhado, daquilo que realmente vai potencializar a qualidade de aprendizagem da sua turma. Então, a replicabilidade ela também tem que ser pensada. Qual conteúdo? Qual habilidade? O que eu quero replicar? O que os meus alunos farão com êxito? O que eles farão com êxito e terão de fato um impacto na melhoria do ensino e da aprendizagem com aquela turma, com aquele grupo. Para quem? Para quem é o nosso público-alvo? Olha lá, onde que eu encontro? Também nos guias de aprendizagem e plano de aula. Eu vou lá, faço um recorte. No meu guia de aprendizagem está lá se é para qual turma ano. Se é uma enturmação de uma eletiva, de uma outra disciplina da parte diversificada, está lá no plano. Então, se ele foi feito bem elaborado, é um recorte na hora da síntese. Ok, justificativa. A justificativa também ela pode ter muitos elementos já no seu guia de aprendizagem, nos seus planos de aula, mas é muito importante que você traga uma justificativa também muito plausível para a sua síntese. Então você tem que considerar o seguinte: contextualização. Eu vou justificar o trabalho com aquele objeto, a interação sujeito e objeto, para contextualizar o quê? Para trabalhar como e de que forma, para chegar aonde com a maturidade conceitual, atitudinal e procedimental de professores e alunos, dos envolvidos no processo. Ou seja, eu tenho que pensar uma justificativa que caminhe para uma escola de valores sustentada pelos 4 pilares da educação. E no PEI, temos isso daí muito centralizado na questão do projeto de vida dos nossos alunos. O como? O como você vai ter que relatar, vai ter que deixar explícito como é que foi a metodologia, o que você pensou, como foi o passo a passo, como foi trilhado isso daí. Tá? Então, o cronograma, o tempo e espaço até entra também na metodologia. Mas é muito interessante na metodologia você destacar a criatividade e a inovação. Quais são as suas referências? O que você já conhecia? O que você transformou para adaptar a sua prática, aquilo que foi realizado, à realidade da sua escola, do seu grupo de alunos? Então, para isso também se faz necessário conhecer e reconhecer os atores do processo. Quem é você, professor, no meio do processo? Quem é o aluno no processo? E colocar aí qual a metodologia a ser traçada, tendo clareza na abordagem pedagógica. Ficou a abordagem pedagógica e abordada aí? Me desculpem, depois eu faço uma correção. E na sequência didática.
qual é a sequência didática que será elaborada, como serão as ações uma após a outra. Materiais e ferramentas. É muito interessante nesse momento do como você deixar explícito nessa sua síntese para a replicabilidade quais ferramentas foram utilizadas, quais materiais foram utilizados, se teve um custo o desenvolver das atividades propostas, se esse curso foi possível fazer com verbas da APM que são vindas por meios públicos, né, o governo federal ou estado, ou se foi necessário um trabalho, um comprometimento, uma corresponsabilidade da PM para a realização desse projeto, envolvendo ainda então muito mais atores dentro da comunidade escolar no processo. Vamos lá para o próximo. Por quem? Isso está muito atrelado à sua abordagem pedagógica. Por quem foi realizado? Como foi realizado isso? Pelos atores escolhidos, pelo público-alvo ou pelos envolvidos. Né? Então, é uma observação participativa. Os atores protagonistas entram muito nesse momento. É uma parte em que você vai observar, relatar a sua observação, relatar o processo de como isso foi acontecendo, as potencialidades e as dificuldades dos sujeitos dentro das programações, das sequências didáticas elaboradas. Os registros disso, do processo todo, é fundamental, porque ele vai te ajudar, se você veio fazendo ao longo do percurso os registros, ele vai ser um material fundamental para a sua síntese de replicabilidade. Então, os registros podem ser relatos dos alunos, relatos dos docentes, outros envolvidos no processo, as produções realizadas, que é o fazer, né, o produto, aquilo que foi gerado a partir de um estudo conceitual, de uma organização atitudinal, resultou no quê? O que foi feito? Né? As avaliações, né, como diversas formas, pode escolher aí as suas formas de avaliar, e os PDCAs, quer dizer, aquele estudo, aquela reflexão dentro da sua sequência, dentro do andamento. Foi possível mudar alguma coisa naquilo que foi projetado, planejado? Quando você identificou as potencialidades e as fragilidades, houve necessidade de fazer um rearranjo, né, das coisas? Se não houve, maravilha, foi muito bem planejado. Vamos ao próximo. Outra coisa que deve conter, o impacto educacional da ação. Tá? Isso é fundamental. Então, eu tenho que deixar transparente na minha síntese de replicabilidade quais transformações positivas ocorreram com os sujeitos envolvidos. Isso, pensando conceitualmente, o que amadureceram na construção de conhecimento? O que mudaram na forma das suas atitudes, nas suas relações sociais? O que agregaram de solidariedade e comprometimento e corresponsabilidade? E no procedimental, como é que são realizadas as coisas, como elas foram, qual o impacto disso? Tá bem? Então é outro elemento fundamental que você deve trazer essas coisas na hora desse momento aí da síntese. Próximo, replicabilidade. No final de tudo, você tem que deixar uma dica, né? Para quem for usar aquilo, para quem vê aquele material, você usou dentro de um determinado contexto, dentro de determinadas conjunturas. E qual é a sua dica para outras conjunturas, para outros momentos, para outras unidades escolares? Então eu deixei aqui algumas dicas. Por um exemplo, foi realizado um trabalho, foi feito toda a síntese dele para replicabilidade, como dica veio. Esta prática pode ser replicada em projetos de recuperação contínua em outro ano turma, dentro de um ciclo educacional. Então, às vezes você trabalhou um o quê, né, ligado, por exemplo, à publicidade, à propaganda, e você fala que isso pode ser usado em outro momento para um processo de recuperação contínua, de repente, em um dos bimestres, em um dos momentos lá no 9º ano. Né? Porque isso vem no currículo para a gente ali, final 7º ano, 8º ano, e então ele pode ser usado em outro momento. Eixo central para o desenvolvimento de uma eletiva. Então, quer dizer, foi um projeto feito, uma pequena sequência didática realizada com os alunos, mas percebeu muito interesse deles, teve um impacto muito positivo. Isso pode ser estendido para uma eletiva, que vai trabalhar dentro da escola e ainda pode se estender para fora da unidade escolar.
realizada dentro de outra disciplina. Então, o projeto, a sequência didática sintetizada foi realizada na disciplina de arte, mas com clareza ela pode ser realizada também na disciplina de história, né? Então, deixar uma dica de como pode ser feito isso, de como isso pode ser trabalhado em outros momentos. É importante também que, numa replicabilidade, você coloque as referências, né? Então, material teórico da abordagem pedagógica metodológica, como você escolheu trabalhar, de que forma você trabalhou, é muito interessante ter um referencial pedagógico. Os materiais de apoio que você usou de uma forma abrangente, quais foram eles, que livros foram utilizados, ferramentas tecnológicas, enfim. É muito importante ter aí a referência do que você usou e outros, tá bem? Para essa introdução do nosso estudo, que vai ser discutido aí em nossa TPCG, eu usei como principal referência as diretrizes do Programa de Ensino Integral. Olha aí, coloquei entre aspas para a gente. Replicabilidade, tendo em vista a perspectiva fundante da universalização dos direitos à educação, a replicabilidade é uma premissa que sustenta a aplicação das inovações que advêm das escolas de ensino integral em outras escolas da rede, no sentido de transferir tecnologias para a melhoria da qualidade do ensino da rede. Então, nós não podemos confundir replicabilidade com publicidade. Tá? Não é tornar público apenas aquilo que está acontecendo dentro da nossa unidade escolar. É sintetizar, é ter clareza dos processos, é explicitar os processos para que aquela boa prática possa também ser executada, adaptada, inovada em uma outra unidade escolar. Ok? Espero que tenha contribuído para a gente ter uma reflexão e chegarmos maduros na nossa discussão lá em ATPCG. Obrigado pela atenção.